Três características do homem em quem há o Espírito de Deus. Texto: Gênesis 41, 16, 25, 28, 34 a 37. Após José fazer aquela revelação de seu sonho, bem como planejar e expor a solução para o problema, Faraó só tinha uma reação a esboçar. Então, virando-se para seus oficiais, fez a tão célebre pergunta: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Faraó notou que em José havia o Espírito de Deus porque José não tomou a glória de Deus para si. Muitas pessoas têm tomado a glória de Deus para si e todas elas foram punidas, ou com a morte ou com a loucura, pois Deus diz na sua palavra que não dá a sua glória para outrem. Foi por tomar a glória de Deus que Herodes morreu comido de bichos, Atos 12, 22, 23, quando Deus chamou a Gideão para libertar o povo de Israel da servidão dos midianitas. 32.000 pessoas se apresentaram. Porém, Deus disse a Gideão: muito povo há para que eu liberte a Israel, para que Israel não se glorie contra mim dizendo: a minha mão me livrou. Juízes 7:2. Nabucodonosor, ao admirar a grande Babilônia, quis tomar a glória de Deus para si. Ao dizer: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Ainda a palavra estava em sua boca quando passou dele o reino e ele foi tirado de entre os homens e deixado a comer erva como os bois, e o pior é que foi acometido de uma estranha doença e ficou cheio de pelos e suas unhas viraram garras na sua loucura. Daniel 4:30. Faraó notou que em José havia o Espírito de Deus porque José falou a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que tem a palavra do Senhor que fale fielmente essa palavra. Jeremias 23, 28. Deve-se ter o cuidado quando estiver falando para alguém a palavra de Deus, em dizer apenas o que Deus mandou. Deuteronômio 18, 22. A palavra de Deus é sem sombra de dúvida a solução para os homens. Atos 3, 5. Muitos que conhecem a palavra de Deus e a recebem, acham que devem retê-la e com isso contrariam o mandamento de Deus e sofrem. Mas, deveriam falar a palavra e dizer às pessoas o que Deus tem dito, pois isso é a solução para elas. E é isso exatamente o que elas querem e precisam ouvir, a palavra de Deus. A palavra de Deus foi a solução para o centurião de Cafarnaum, pois ele cria no poder da palavra. Mateus 8:8. Vejam como ele fala para Jesus: diga apenas uma palavra e o meu problema estará resolvido. E não somente o centurião de Cafarnaum, mas também o centurião Cornélio cria que Deus falaria por Pedro e disse: estamos todos aqui diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus tinha mandado. Atos 10:33. Se não falarmos a palavra de Deus, as pedras falarão, pois, quer alguém queira ou não, ela será falada, ou por A, ou por B, ela se propagará por sobre a terra. Se a rainha Ester não falasse ao rei Assuero, Deus de alguma parte mandaria livramento para seu povo e ela e sua família certamente seriam punidas. Ester 4:14. Foi pensando assim que Paulo atestou: por que me é imposta essa obrigação? E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 aos Coríntios 9:16. Faraó notou que em José havia o Espírito de Deus porque José não escondeu o projeto somente para si. José não foi orgulhoso como muitos, que se aproveitam da revelação de Deus para se locupletarem, tirar proveito da situação. Ao invés disso, ele, após anunciar o projeto a Faraó, colocou o cargo de governador à disposição de qualquer um que Faraó desejasse dar. José não foi ganancioso, pois além de não pedir nada para si ainda mandou que Faraó tomasse 1/5, 20%, da produção dos anos de fartura. A fartura era tanta, que se fosse pedido metade o povo daria. É bom lembrar que Deus só quer o suficiente, não costuma trabalhar com coisas sobrando. José teve visão de toda a terra. Ele poderia pensar apenas no Egito, hipoteticamente, pensar de forma familiar, na terra de Canaã. Porém, ele teve uma visão global, não como muitos que se pegam até na ideia de primeiros domésticos da fé, e usam isso como argumento para não fazerem missões transculturais. Deus é o Deus, não somente do bairro, ou cidade, ou estado, ou país onde você reside. Deus é o Deus de toda a terra. Deus quer usar homens e mulheres que possuam essas características, homens e mulheres que saibam na hora certa dar glória a Deus. Homens e mulheres que tenham consciência de que o Espírito Santo está neles dando-lhes a sua palavra para o mundo e dando-lhes projetos que ajudem a humanidade e que acima de tudo isso, quer usar homens e mulheres que tenham coragem e desprendimento para revelar esse projeto sem pensar: farinha pouca meu pirão primeiro, como pensa o presente século mal.